Bom, a nossa aula de hoje, então, vai ser sobre MMC, MDC e números primos. Esse é um assunto importante, principalmente para a aula que vocês vão ter logo na sequência agora, onde vão começar a falar de frações, certo? Então, antes de entrar até no mérito do que é um MMC, que é um número primo, qual é a diferença de MMC e MDC, para que esses conceitos façam, então, um pouco mais de sentido, eu queria começar discutindo com vocês esse pequeno exemplo aqui. Então, imagine o seguinte. A gente tem um casal que pede 2 pizzas, e eles vão lá, eles abrem as caixas, e as pizzas vieram cortadas em fatias diferentes. Então tem uma pizza aqui que veio dividida em 4, e tem outra pizza aqui que veio dividida em 3. Certo? E eles querem comer essas pizzas igualmente. Então eles gostariam de continuar cortando essas pizzas, de maneira que todas elas, então as duas, ficassem com fatias iguais, todas do mesmo tamanho. Então a pergunta é como que a gente pode fazer para cortar essas pizzas, garantindo então que as duas vão ter o mesmo número de fatias iguais. Então, uma maneira, talvez a mais simples de fazer isso, é a gente pensar que, bom, essa pizza aqui está dividida em 4, certo? Então eu vou continuar e eu vou dividir ela de modo que cada uma dessas 4 fatias seja dividida em 3. Mais ou menos assim. Sim e sim e assim e assim. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo cada fatia em 3. Certo? É isso que eu fiz aqui. E agora, o que a gente faz? Bom, essa pizza aqui já veio cortada em 3, agora eu divido ela em 4. Cada uma dessas 3 fatias eu vou dividir em 4 partes. Essa aqui eu divido em 4. Essa aqui eu divido em 4. E essa aqui eu também divido em 4. Finjam que são iguais, tá? Elas não são iguais por incapacidade minha de desenhar bonito. Então aqui, o que eu fiz? Eu dividi cada fatia em 4. Certo? Porque daí o que está acontecendo? Essa pizza aqui, ela originalmente tinha 4 fatias. Mas agora, eu cortei cada uma dessas fatias em 3. Logo, eu tenho 4 vezes 3 fatias. Certo? Já essa pizza aqui, originalmente, ela tinha 3 fatias. Mas agora eu cortei cada uma dessas fatias em 4. Então agora eu tenho 3 vezes 4 fatias. Isso significa que, embora eu tenha começado com 2 pizzas cortadas em tamanhos diferentes, eu consegui subdividir elas agora, de maneira que nessa pizza aqui eu tenha 12 fatias, e nessa aqui eu também tenha 12 fatias. Certo? O que eu estou querendo chegar com esse exemplo aqui? Bom, multiplicação, vocês já viram, não tem nenhuma conta nova aqui. Mas a ideia que eu quero trazer é que essa divisão assim, ela funcionou porque o 12 é o que a gente vai dizer, 12 ele é um múltiplo, deixa eu escrever isso mais bonito, um múltiplo comum de 3 e 4. O que isso aqui quer dizer? O que é um múltiplo comum? Bom, primeira coisa, o que é um múltiplo? Né? Bom, um múltiplo, a maneira mais simples de explicar isso é um número da tabuada. O que eu quero dizer com isso? Os múltiplos de 3, por exemplo, são todos os números que aparecem na tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, certo? Todos esses caras que aparecem na tabuada do 3 são múltiplos de 3. Da mesma maneira, os múltiplos de 4 são todos os números que aparecem na tabuada do 4. Certo? 4, 8, 12, 16 e assim por diante. O que quer dizer comum? Comum, nesse uso da palavra, está querendo dizer que é dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está dizendo que 12 é um múltiplo tanto de 3 quanto de 4, certo? Isso é verdade. Está na tabuada do 4, está na tabuada do 3.
Então, o 12 é um múltiplo de 4, o 12 é um múltiplo de 3. E é justamente porque o 12 é um múltiplo tanto de 4 quanto de 3, que a gente conseguiu cortar tanto essa pizza que já veio cortada em 4 em 12, quanto essa outra pizza aqui que veio cortada em 3 em 12 também. Certo? Para que essa divisão tenha funcionado, a gente precisou que esse número de fatias no qual a gente acabou dividindo, as duas em 12, esse número 12, ele é um múltiplo do 4 e ele é um múltiplo do 3. Tranquilo isso aqui até agora? Deixa eu fazer uma pequena pausa, então, ver se vocês ficaram com alguma dúvida desse exemplo. Podem mandar pelo chat, podem dar um oi pelo microfone. E vamos... Tá bem perto, professor. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, então, podem ir mandando. Senão a gente segue. Então tá. Vamos seguindo, qualquer coisa vamos interrompendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, então. O que iria acontecer se essas pizzas tivessem vindo cortadas, então, não em 4 e em 3, mas uma delas em 6 fatias e a outra em 8, como eu desenhei aqui? Imagina que a gente quisesse fazer o mesmo procedimento, certo? A gente quer dividir essas duas em um número igual de fatias do mesmo tamanho. Bom, se essa aqui tem 6 fatias, né? E essa aqui tem 8, o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem que procurar algum número que seja um múltiplo tanto de 6 quanto de 8, certo? Se a gente achar um número que é um múltiplo de 6 e de 8, esse número vai servir como número de fatias para as duas pizzas. A gente vai conseguir cortar tanto a pizza de 6 quanto a de 8 nesse mesmo número de fatias iguais. Então, se a gente quiser repetir o que a gente fez nesse caso aqui, ó, o que a gente fez nesse caso? Uma pizza tinha 4 fatias e a outra tinha 3. Logo, como é que a gente achou um múltiplo comum? A gente achou um múltiplo comum multiplicando os dois números. Certo? Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui, para achar um número que é um múltiplo tanto do 6 quanto do 8, tudo que a gente precisa fazer é calcular 6 vezes 8. Bom, 6 vezes 8 é 48, certo? Então isso significa que 48, essa cor mesmo, é um múltiplo comum, certo? A gente pode dividir aqui cada uma dessas fatias dessa pizza que veio cortada em 8 em 6, dividir cada fatia em 6, e dessa pizza que veio cortada em 6, a gente pode dividir cada fatia em 8. Certo? Dessa maneira, essa pizza aqui, ela vai ficar com 6 vezes 8 igual a 48 fatias. E essa aqui vai ficar com 8 vezes 6 igual a 48 fatias também. E o nosso trabalho está feito. Pode ser um trabalhão, pode ser uma função, dividir isso aqui para ficar com 48 fatias iguais. Vai ficar umas fatias bem fininhas assim. Bem fininhas assim. Sei lá. Mas enfim, dá para dividir. Certo? Mas bom, digamos que a gente quisesse passar o menos trabalho possível, a gente poderia se perguntar, tem uma maneira mais simples de fazer isso do que simplesmente cortar em 48? E daí, se vocês pensarem um pouquinho, vocês conseguem, comparando a tabuada do 6 e do 8, chegar na conclusão de que sim, que existe um outro cara, existe o 24, que pertence tanto à tabuada do 6, quanto à tabuada do 8. Logo, 24 também é um múltiplo comum. Também é um múltiplo comum. A pergunta justamente então é, como é que a gente poderia chegar à conclusão de que a maneira mais simples, eu estou dizendo para vocês realmente, a maneira mais simples de dividir essas duas pizzas em fatias iguais é dividir ambas em 24 pedaços cada. Porque afinal, simplesmente multiplicar os números, uma tinha 6 e outra tinha 8, serve para a gente achar um múltiplo. Por exemplo, a gente achou um múltiplo aqui dos dois, que é 48, um múltiplo comum. Mas a maneira mais simples de dividir essas pizzas, a gente está interessado em descobrir quem é, dentre todos os múltiplos comuns,
dentre todos os números que pertencem tanto à tabuada do 6 quanto à tabuada do 8, qual é o menor deles, certo? E nesse caso aqui é o 24. A questão justamente, então, é como que a gente vai fazer essa conta, como que a gente consegue calcular quem é o menor múltiplo comum de dois números, sem ter que listar todos os elementos da tabuada e procurar eles, ir olhando assim no olho, né, para ver então qual é o menor cara que aparece nas duas tabuadas. E a resposta, já tem um spoiler aqui que eu já deixei escrito embaixo, mas a resposta para como que a gente vai conseguir resolver esse problema passa por uma ideia conhecida como decomposição. Vou escrever isso aqui bonitinho. Decomposição em números primos. Certo? Então, para entender esse problema de como calcular o menor múltiplo entre dois números, o menor múltiplo comum, a gente tem que entender um conceito muito importante na matemática, que é o de números primos. Então, o que é um número primo? Além de ser um número que é filho da tua tia, o número primo é aquele que tem apenas dois divisores distintos, certo? Ou seja, é um número que é divisível simplesmente por dois caras. Bom, todo número é dividido por ele mesmo, né? E todo número é divisível por 1. Então, o número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por nenhum outro número ele é divisível, certo? Então, quais são os números primos? Vamos começar a listar números aqui. Bom, 1. 1 é meio que um caso à parte, mas por motivos que talvez daqui a pouco fiquem um pouco mais claros, a gente não considera que o 1 é um número primo, certo? Então, o 1 não é um número primo, e o motivo, digamos, uma explicação possível para isso é que o 1 ele só tem um divisor, porque 1 e ele mesmo é a mesma coisa. Então, a gente está interessado em números que são divisíveis por dois caras diferentes. O 1 só é divisível por 1, então a gente não considera. Agora o 2. 2 é um número primo. Por quê? Porque 2 é divisível por 1 e por 2. E só. Logo, ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. Ele é um número primo. Mesma coisa o 3. Certo? 3 é divisível por 1 e por 3. Mas não é por 2, nem por 4, nem por qualquer outro número. Logo, o 3 também é um número primo. O 4. E agora, o que acontece com o 4? Bom, o 4, ele é divisível por 1 e por 4, beleza? Mas ele também é divisível por 2. Concordo? Então, ele não tem apenas dois divisores distintos. Ele tem 3. Ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Como ele tem um divisor, então, que não é 1 e nem ele mesmo, o número 4 não é um número primo. Então ele não vai ficar aqui nessa lista. E daí assim a gente pode continuar. Ó. Por exemplo, 5 é um número primo. Só é divisível por 1 e por 5. Mas 6 não é. Porque além de ser divisível por 1 e por 6, é divisível por 2 e por 3. Certo? Então, o 6 não é um número primo. E na verdade, se a gente parar para pensar agora, nenhum outro número par vai ser primo, né? Porque se a gente pegar um número par qualquer, por exemplo, 12, esse número par vai ser divisível por 2. E se ele é divisível por 2, e esse número par não é o 2, né? Por exemplo, 12, esse número, então, não é primo. Ou seja, o nosso único número primo par é o 2. Todos os outros são ímpares. E daí a gente pode ir fazendo esse testezinho que eu estou fazendo com vocês, e a gente vai chegar que os primeiros números primos, então, são o 7. Bom, nenhum par mais é, né? Então o 8 não é. O 9 não é porque é divisível por 3. O 11 é primo. O 13 é primo. O 15 não é porque ele é divisível também por 13 e por 5. Mas o 17 é primo. O 19 é primo. E assim vai, certo? Dá para ir listando vários. Mas essa é a ideia. O número primo é aquele que só é divisível por ele e por 1. E a gente considera então que o 1 não é um número primo. Beleza até aqui? Tudo claro? Alguma dúvida? Sim, tá tranquilo. Dá um segundinho, ver se alguém mandou uma pergunta. Então tá. Então, bom, beleza. A gente definiu esse conjunto de números primos. Existem, então, alguns números que são primos, outros números não são primos. E daí? Para que isso serve, né? E o que isso tem a ver com o menor múltiplo comum? Bom, os números primos,
eles servem justamente, ou eles são importantes justamente, para que qualquer número que a gente escolher, a gente pode escrever esse cara como uma multiplicação de números primos. E só existe uma maneira de fazer isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar os números que estavam envolvidos naquele nosso último problema das pizzas. 6, 8, 24 e 48. 6 a gente sabe que não é um número primo, certo? Afinal, 6 é divisível por 2 e por 3. Mas a gente pode escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Certo? Então, o 6, embora não seja um número primo, ele é o produto de dois números primos, a multiplicação de dois números primos, certo? E o que eu quero dizer com isso pode ser expresso de maneira única, porque tu pode pegar outros números primos quaisquer e multiplicar e não vai dar 6. A única maneira de tu pegar números primos, multiplicar e dar 6 é pegando um número 2 e um número 3, certo? Obviamente tu poderia multiplicar isso em outra ordem, porque fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 não é o mesmo. Mas o que importa é que o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3 e só, certo? Já o 8. O 8, por exemplo, a gente sabe que não é um número primo, porque é um número par, ele é divisível por 2. Então a gente poderia escrever o 8 como sendo 2 vezes 4, por exemplo. Certo? O 2 é um número primo, mas o 4 não é. O 4 é 2 vezes 2. Então a gente pode escrever esse cara aqui como sendo 2 vezes 4, só que o 4 é 2 vezes 2. Logo, 8 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2. E tá aí. A gente escreveu o número 8 como uma multiplicação de números primos. Vamos fazer para os outros. Então 24 não é primo. Não é primo porque ele é 2 vezes 12. O 2 é primo, mas o 12 não. Então isso aqui é igual a 2 vezes 12. Quem é 12? Então 12, por exemplo, é 2 vezes 6. Certo? 2 é primo, 6 não é. 6 a gente já viu ali que é 2 vezes 3. Certo? Então isso aqui é 2 vezes 2 vezes 6. Só que 6 é 2 vezes 3. E mesmo que a gente tenha feito então algumas continhas, a gente finalmente chegou na conclusão que o 24, então, ele pode ser escrito também como a multiplicação de vários números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E finalmente, então, o 48, ele também não é primo, né? Ele é escrito como 2 vezes 24. E eu vou aproveitar que eu acabei de fazer a conta aqui para ver como que a gente escreve 24 como um conjunto de números primos e vou reaproveitar esse resultado. Ou seja, o 48 é 2 vezes 24, mas o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, o 48 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então tá. O que eu quero chegar com isso agora? Então, preste atenção que esse ponto é um pouquinho delicado. Vamos ver se faz sentido, tá? Olha só. Lembrem? Vamos voltar aqui. O que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo que a gente tinha duas pizzas. Uma delas vinha cortada em 6 fatias e a outra em 8. E a gente queria cortar em fatias iguais. Uma maneira de fazer isso, então, era fazer 6 vezes 8. Que a gente chegava à conclusão, então, que 48 é um múltiplo comum, tanto do 6 quanto do 8. Então a gente pode dividir tanto essa pizza quanto essa aqui em 48 fatias e elas vão ficar iguais. Mas a gente falou também, então, que existe uma outra maneira mais fácil de fazer essa divisão. Porque, afinal, existe um outro número que é um múltiplo tanto de 6 quanto de 8, que é menor, que é o 24. Qual é a relação disso aqui com os nossos números primos, com a nossa decomposição em números primos? Como é que, fazendo essa decomposição em números primos, a gente consegue, então, concluir que o 24 é o menor múltiplo comum entre 6 e 8? Então, vamos voltar ali. E vamos observar o seguinte. 6, a gente viu que é 2 vezes 3, certo? Percebe que na decomposição em números primos do 24, a gente enxerga aqui um 2 vezes 3. Então, esse cara aqui é o nosso 6, certo? Logo, como a gente enxerga o 2 vezes 3 na decomposição em números primos do 24,
a gente está vendo que o 24, sendo 2 vezes 2 vezes 6, é um múltiplo de 6. Então, nada de novo aqui. 24 é um múltiplo de 6. A gente simplesmente está enxergando o 6 dentro dessa decomposição em números primos do 24. E a gente pode fazer a mesma coisa com o 8. Ó, o 8, ele é 2 vezes 2 vezes 2. E, de novo, a gente enxerga esse 8 aqui na decomposição em números primos do 24. Está aqui ele, certo? Então, se a gente faz a decomposição em números primos do 24, a gente enxerga que nessa decomposição a gente tem um fator 8. Logo, como a gente já sabia, o 24 também é um múltiplo de 8. E, bom, a mesma coisa vale aqui para o 48, certo? Só que no caso do 48, a gente poderia ver, por exemplo, que aqui a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E a gente tem também o 2 vezes 3 aqui, que é 6. Mas qual é a diferença? Por que aqui, então, no 24, a gente tem o menor múltiplo comum? Porque se a gente olhar essa decomposição em fatores primos aqui, essa decomposição em números primos no 48, a gente percebe que, de certa maneira, a gente tem um 2 a mais. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia tirar fora um desses 2 aqui, que a gente continuaria enxergando o 6 e o 8 aqui. Certo? Então vou deixar isso aqui, mas depois eu apago esses rabiscos para ficar mais claro. Mas qual é a ideia? Qual é o ponto importante? Quero ver se faz sentido para vocês o que eu estou explicando. A gente pensa, então, quero achar um múltiplo comum de 6 e 8. Bom, uma maneira fácil é fazer 6 vezes 8, 48. Certo? E daí se a gente quiser saber, será que esse 48 ele é o menor múltiplo comum? Bom, se a gente faz a decomposição em fatores primos do 48, a gente enxerga, está aqui o 8, está aqui o 6, mas a gente poderia tirar fora um desses 2 e a gente continuaria enxergando tanto o número 8 nessa decomposição quanto o número 6. Agora, se a gente olha a decomposição aqui do 24, a gente não pode tirar nada. Se a gente tirar um desses fatores 2, a gente não vai ter mais o 8. Certo? A gente tem que ter 3 2 para ter o 8, e a gente tem 3 aqui, não tem como tirar nenhum. E se a gente tirar esse 3, a gente não vai mais enxergar o 6 na decomposição. Então, nenhum desses caras aqui, 2, 2, 2 e 3, nenhum deles a gente pode tirar, de maneira que nessa representação aqui do 24 como fatores primos, a gente continue enxergando tanto o 8 quanto o 6. Logo, essa é a menor maneira, digamos, pensando em quantidade de números primos, da gente conseguir colocar tanto o 8 quanto o 6 na decomposição em números primos de um número. Logo, esse número aqui que a gente obtém fazendo isso, esse 24, é o menor múltiplo comum de 6 e de 8. E isso não está claro quando a gente simplesmente olha para o 24 ou simplesmente olha para o 48. Mas a gente percebe que isso é verdade quando a gente enxerga essa decomposição em números primos. Porque nesse caso aqui, a gente tem em 2 sobrando, então a gente é capaz de achar um número menor, que ainda é múltiplo tanto do 8 quanto do 6, mas nesse caso aqui não está sobrando ninguém. Como não está sobrando ninguém, a gente vê que a gente não pode tirar ninguém para que o número continue sendo múltiplo tanto do 8 quanto do 6, e portanto, esse cara aqui, então, o 24, é o menor múltiplo comum de 8 e de 6. Certo? Então agora, deixa eu ver se eu confundi vocês ou não. Ficou clara essa ideia? Não está muito claro ainda como calcular o MMC, certo? Concordo que se eu der 2 números quaisquer, a gente poderia ficar, bom, tá, como que a gente faz o MMC? Aliás, deixa eu aproveitar para falar. MMC significa mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, certo? Então, respondendo ao Pedro, sim, essa aula está sendo gravada. E perguntando de novo para vocês, ficou tranquila essa ideia, mesmo que a gente não saiba calcular o MMC ainda? Por que o 24 é o MMC e o 48 não? Alguma dúvida até aí? Vou tomar uma aguinha enquanto eu espero ver se surge alguma dúvida. Tá, mas isso é com qualquer valor. Como assim com qualquer valor?
Opa. Tipo assim, com qualquer número, tipo, se eu botasse 64, eu ia achar um MMC também? Sim, e a gente já vai ver como fazer isso. Só um pouquinho que minha tela apagou aqui. Deixa eu botar de novo. Voltou a aparecer, né? Então tá. Sim, daria para fazer com qualquer valor. Por exemplo, tu pega dois números quaisquer, escreve a representação em números primos e tenta agrupar o menor número desses números primos possível para que esse cara que tu está construindo seja um múltiplo de todos os caras dos quais tu quer calcular o MMC. Então, talvez isso fique um pouco mais claro se a gente agora explicar qual é o método que a gente faz para calcular o MMC. Então, como que a gente faz? Lembra que, então imagina que a gente está nesse problema, eu quero calcular o IMC entre 6 e 8 e eu não sei o que fazer. Mas eu sei essa ideia. Eu preciso fazer essa decomposição em fatores primos com o menor número de fatores possíveis. Então existe um algoritmo bem simples para fazer isso. Qual é a ideia? Eu começo escrevendo os números dos quais eu quero calcular o IMC, aqui 6 e 8, e faço essa linha aqui. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente olhar para o número da esquerda aqui e nos perguntar por quais números primos ele é divisível. 6 é divisível por quais números primos? Bom, 6 é um número par, então ele é divisível por 2. Certo? Então a gente escreve o 2 ali do lado. Vamos fazer então 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Certo? Mas daí o que a gente faz? Daí a gente olha para o número do lado e se pergunta se ele também é divisível por 2. 8 também é divisível por 2, então a gente aproveita e divide ele também. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Daí a gente continua. O nosso número mais da esquerda aqui é 3. 3 é divisível por qual número primo? Bom, só por 3, né? Então a gente coloca o número 3 aqui e divide. 3 dividido por 3 dá 1. Mas o 4 não é divisível por 3. Então a gente simplesmente não divide e coloca ele aqui embaixo. O que a gente fez por enquanto? A gente partiu do 6, dividiu por 2, dividiu por 3 e chegou em 1, certo? Então aqui tudo que a gente fez por enquanto foi escrever a decomposição em fatores primos do 6. Né? O 6 é 2 vezes 3. E daí a gente chegou no 1, que a gente sabe que a gente acabou, certo? A do 6. O 6 já está escrito aqui. E agora a gente vai continuar com a do 8. A gente parou aqui no 4, certo? Então vamos continuar. 4 é divisível por quais números primos? Ora, por 2. Então, dividido por 2 vai nos dar 2. E 2 dividido por 2 de novo vai nos dar 1. Então aqui a gente fez também a decomposição em fatores primos do 8. Mas teve um detalhezinho aqui importante, né? Percebe que nessa primeira divisão que a gente fez, aqui, ó, quando a gente dividiu por esse 2 aqui, a gente dividiu tanto o 6 quanto o 8. A gente justamente achou uma maneira de representar aqui, de encontrar que tem como escrever essa decomposição em fatores primos, de maneira que um desses números primos aqui, o 2, tenha feito parte tanto da decomposição do 6 quanto do 8. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu marcar com duas coisas diferentes aqui. A decomposição do 6 foi dada pelo 2 e pelo 3, certo? E a decomposição do 8 foi dada por esse 2, por esse 2 aqui e por esse 2 aqui. Então a gente achou a menor quantidade de números primos possíveis de maneira a decompor ao mesmo tempo o 6 e o 8, se permitindo usar alguns desses números para decompor os dois ao mesmo tempo. Então, enfim, isso talvez pareça complicado, mas vocês viram que a ideia da conta é bastante simples. A gente simplesmente vai decompondo os caras em fatores primos até chegar no final. Quem é o nosso MMC no fim dessa conta? A gente simplesmente pega e multiplica todos os caras que ficaram aqui do lado. Ou seja, o nosso MMC é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Ou seja, se vocês fizerem essa multiplicação aqui, 24. Certo? Vamos ver se isso ficou claro. Vamos fazer
dois exemplos aqui. Vamos calcular o MMC entre 50 e 70. Então, o que a gente tem que fazer? A gente olha para o primeiro número aqui e pensa, por que número primo ele é divisível? Bom, 50, por exemplo, é divisível por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25. 70 também é divisível por 2 e dá 35. Vamos continuar. 25 é divisível por 5, né? Que é um número primo. Então a gente bota um 5 aqui e divide 25 por 5. Dá 5. Mas 35 também é divisível por 5. Logo, a gente faz 35 dividido por 5, que nos dá 7. Continua. 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5 nos dá 1. Significa que a gente terminou a decomposição dos 50. Mas, ora, 7 não é divisível por 5. Então a gente simplesmente não divide. A gente continua com 7 aqui embaixo. E agora que a gente terminou a dos 50, a gente terminou esses números da primeira coluna, a gente vai para a da segunda. A gente está aqui em 7, que é divisível por 7. E, portanto, isso aqui nos dá 1, e a gente terminou a decomposição dos 70. Qual é o MMC, portanto, entre 50 e 70? É 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. E isso aqui, quanto que dá? 2 vezes 5 é 10, né? E 5 vezes 7 é 35. Logo, 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7 é 10 vezes 35, que é 350. Certo? E a gente pode repetir isso aqui, essa mesma lógica, esse mesmo método de cálculo, quando a gente calcular o MMC de 3, de 4, de quantos valores for. Por exemplo, imagina que a gente queira calcular o MMC entre 30, 49 e 63. Vamos fazer a mesma coisa. Olha para o 30. Que número primo divide 30? 3, por exemplo. Né? O primeiro número que eu penso é 3. Então, quanto que é 30 dividido por 3? 10. Né? 49 dá para dividir por 3? Bom, talvez vocês tenham visto isso na aula de divisão, se não, já fica uma dica. Tem uma maneira bem simples de ver se um número é divisível por 3. O que a gente tem que fazer é somar os algarismos dele. Por exemplo, se a gente quer saber se 49 é divisível por 3, a gente faz 4 mais 9, que dá 13. E daí a gente pode ver se esse cara aqui é divisível por 3 ou não. Bom, 13 não é divisível por 3, logo 49 também não é divisível por 3. 49, portanto, não é divisível por 3. A gente simplesmente copia o 49. E o 63? Ora, para saber se 63 é divisível por 3, basta a gente fazer 6 mais 3, que dá 9. Como 9 é sim divisível por 3, então a gente conclui que o 63 também é divisível por 3. Quanto que é 63 dividido por 3? 21. Certo? Isso aqui não funciona para qualquer número. Não me vem somando, quero saber se o número é divisível por 7, então eu vou somar os algarismos e ver se isso é. Não. Isso aqui é um critério que funciona para 3 e para 9. Certo? Mas não vale para outros. Não é um critério para ver se é divisível por qualquer número. Então, feito esse parênteses, vamos continuar aqui. 10. Bom, 10 é divisível por 2. A divisão fica 5. 49 não é divisível por 2. 21 também não. E agora 5 é divisível só por 5. Fica 1. 49 não é. 21 também não é. O que mais? 49 agora. A gente terminou a primeira coluna. 49 é divisível por 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então 49 dividido por 7 dá 7. E 21 também é divisível por 7, nos dá 3. Agora 7 é divisível por 7, nos dá 1. Mas o 3 não é. Terminamos a segunda coluna. A última coluna agora, a gente tem 3. 3 é divisível por 3. E a gente terminou. Então aqui, a gente fez a decomposição desses 3 caras ao mesmo tempo, de maneira então que, se a gente multiplicar todos esses números aqui, a gente vai obter o MMC entre 30, 49 e 63. Então esse cara aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 5 vezes 7 vezes 7 vezes 3.
Vamos lá. 2 vezes 5 é 10. 7 vezes 7 é 49. Então aqui a gente tem já 490 vezes 3 vezes 3. Então, eu simplesmente for juntando esses números, e a conta que eu preciso fazer agora é 490 vezes 9. Então, eu vou fazer essa continha aqui. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 9 dá 81. Então, 1 e sobe 8. 9 vezes 4 dá 36. Mais 8 dá 44. Logo, o MMC entre 30, 49 e 63 é esse cara aqui, 4.410. Feito? Então vamos fazer mais uma pausinha e perguntar se ficou alguma dúvida. Tranquilo isso? Ô, professor, tá de boa. Só uma pergunta. Por que ali no início do 30 tu fez por 3 e não fez por 2? Porque feito divisível por 2 também. Tanto faz? Isso é feito por 2. Tanto, a ordem que faz, tanto faz. Eu fiz por 3 porque eu olhei para o 30 e pensei em 3, mas eu poderia ter feito por 2, daria o mesmo resultado no final. Feitoria, valeu. Feito? Alguma outra dúvida aqui? Então tá. Então, se surgir alguma dúvida, podem me interromper. Então, esse cara aqui que a gente viu foi o tal do MMC, né? O menor múltiplo comum. Tem um primo dele, que é o MDC, ou seja, o maior divisor comum. E daí, muitas vezes a gente faz confusão. Isso aqui que eu estou calculando é o MMC ou é o MDC? Nunca sei. Então, para começar, acho que a primeira coisa que a gente nota é que se a gente compara MMC, que o M fez, MMC e MDC, a primeira coisa que a gente observa é que a diferença está nessa letra aqui, né? Na letra do meio. Numa a gente tem M, que vem de múltiplo, e na outra a gente tem D, que vem de divisor. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um múltiplo e o que é um divisor. São conceitos que estão bem relacionados. C nos dois casos significa comum, mas tem um certo detalhezinho aqui importante, que o M não é a mesma coisa nos dois casos, né? Quando a gente fala em MMC, a gente está pensando no menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, e quando a gente fala em MDC, a gente está falando em maior divisor comum, ou máximo divisor comum. Mas então vamos por partes. Primeira coisa, o que é um múltiplo e o que é um divisor? A gente acabou de ver que um múltiplo é um número que aparece na tabuada, certo? Por exemplo, o 24 ele é um múltiplo de 6, justamente porque o 24 está na tabuada do 6. Então, a gente pode dizer essa mesma frase de outra maneira. Se o 24 é um múltiplo do 6, então o 6 é um divisor do 24. Certo? Então, justamente como o 24 está na tabuada do 6, 24 é divisível por 6, e, portanto, 6 é um divisor de 24. Tranquilo? Então, 24 e 6, por exemplo, estão relacionados por um múltiplo e estão relacionados por um divisor. Mas é muito importante ter claro quem é o que de quem. 24 é um múltiplo de 6. 6 é um divisor de 24. Múltiplos são caras maiores, digamos, né? Divisores são caras menores. Então, quando a gente tem dois números, a gente pode procurar. A gente tem múltiplos, por exemplo, como a gente fez antes, né? O MC do 6 e do 8. A gente tem vários múltiplos do 6 e a gente tem vários múltiplos do 8. Todos esses caras aqui são a partir do 6, no caso do 6, né, são números maiores ou iguais a 6, e no caso do 8 são números maiores ou iguais a 8. Logo, a gente tem vários múltiplos comuns de 6 e de 8, por exemplo, o 24, 48, o 72, enfim. Mas desses vários múltiplos, a gente é interessante em saber quem é o menor. Não existe um maior. Se tu pegar, por exemplo, 2.400.000, ainda vai ser um múltiplo comum, tanto de 6 quanto do 8. A gente quer saber quem é o menor deles. Agora, no caso do MDC, a pergunta é o contrário. Se a gente olha, por exemplo, o 6 e o 8, os dois vão ter divisores. Os divisores são números menores, certo?
Logo, a gente tem interesse em saber, dentre os caras que são divisores tanto do 6 quanto do 8, por exemplo, quem são os que são divisores dos dois ao mesmo tempo. E dentre esses que são divisores dos dois ao mesmo tempo, qual deles é o maior? Então, não sei se esse meu discurso aqui fez sentido, mas agora vamos colocar isso no mesmo paradigma que a gente vinha tratando o MMC, para ver se isso faz sentido. Por exemplo, digamos que eu quero calcular o MDC, que é o maior divisor comum de 30 e de 84. Como é que eu faço isso? Bom, como vocês estão vendo, a gente tem um algoritmo que é muito parecido com o do MMC. A gente começa da mesma maneira. A gente escreve os números, traça uma retinha ali. Certo? Mas qual é a ideia agora? Agora a gente está procurando números que são divisores tanto do 30 quanto do 84 ao mesmo tempo. Então não basta a gente olhar só para o 30, como a gente faria no caso do MMC, e nos perguntar quais são números primos que dividem o 30. A gente tem que olhar para os dois ao mesmo tempo. Que números que dividem tanto o 30 quanto o 84? Bom, por exemplo, tanto 30 quanto 84 são números pares, certo? Então, os dois são divisíveis por 2. Então, eu vou lá e faço 30 dividido por 2 dá 15, e 84 dividido por 2 dá 42. Vamos continuar procurando números primos que são divisores desses dois ao mesmo tempo. Bom, 15 é divisível só por 3 e por 5, certo? E o 42 ele é divisível por 3, porque 4 mais 2 é igual a 6, e 6 é divisível por 3. Então, esses dois aqui são divisíveis por 3, certo? Então, 15 por 3 dá 5, e 42 por 3, se fizer a continha, dá 14. E agora? 5 só é divisível por 5, e 14 não é divisível por 5. Logo, a nossa conta acabou. Não existe mais nenhum número primo que seja divisor tanto do 5 quanto do 14. Portanto, a gente chega à conclusão que o MDC, o maior divisor comum entre 30 e 84, é 6. Certo? Deixa eu escrever aqui, na verdade. 2 vezes 3, que é 6. Feito? Então, qual é a diferença importante? Quando a gente vai calcular o MMC, a gente quer simplesmente garantir que a gente tem uma multiplicação de vários números primos que, de certa forma, contemple a decomposição de todos os números que a gente quer calcular. Então, a gente começa olhando só para o da esquerda, faz a decomposição, e daí, se o da direita também é divisível, a gente divide, senão a gente segue a vida. Agora, para calcular o MDC, é diferente. Como a gente quer descobrir um número que divide os dois números ao mesmo tempo, a gente tem que sempre olhar para os dois ao mesmo tempo. Então a gente tem que procurar números primos que dividem tanto o 30 quanto o 84. Tranquilo? Eu vou fazer então mais 2 exemplos, e se vocês ficarem com alguma dúvida, como sempre, então, vamos interrompendo. Imagina que a gente quer calcular o MDC então entre 288 e 360. Como que a gente faz isso? Bom, vamos procurar então números que sejam divisores dos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, os dois são divisíveis por 2, por exemplo. Tá? Deixa eu fazer em branco para manter o padrão, senão acho feio. Vamos lá. 288 dividido por 2, então, dá 144. E 360 dividido por 2 dá 180. Os dois ainda são pares, então a gente divide por 2 de novo. 144 dividido por 2 dá 72. E 180 por 2 dá 90. E a gente continua. Ainda dá para dividir por 2. Aqui a gente vai ter 36. E aqui a gente vai ter 45. Bom, agora o 36 é divisível por 2, mas o 45 não. Então não tem mais como dividir por 2. A gente pode dividir, por exemplo, por 3. Certo? Então, os dois são divisíveis por 3. A gente vai ter que 36 dividido por 3 dá 12. 45 dividido por 3 dá 15. E daí, de novo, os dois são divisíveis por 3. Então, a gente bota um 3 aqui.
12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. E agora o 4 só é divisível por 2, o 5 só é divisível por 5, ou seja, o nosso problema acabou. O nosso MDC aqui vai ser dado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E daí, se fizer essa continha aqui, a gente tem 8 vezes 9, que é 72. Certo? E, como a gente fez antes, a gente pode fazer a mesma coisa se a gente quiser calcular o MDC de 3 números, por exemplo. Nesse caso, a gente olha os 3 ao mesmo tempo. Então, aqui todos são pares, certo? Então, todos dá para dividir por 2. A gente vai ter aqui 30, aqui a gente vai ter 84, e aqui a gente vai ter 390. Se não conseguir fazer de cabeça, para e faz a conta no papel, não tem problema nenhum. Vamos seguir. Todos são pares, então dá para dividir por 2 ainda. Então aqui a gente vai ter 15, aqui a gente vai ter 42, e aqui a gente vai ter 100 e... Deixa eu ver se estou falando bobagem. 195. É isso? 195 vezes 4 nos dá 780. Isso mesmo. E daí agora a gente tem que olhar. Será que ainda tem algum número que dá para dividir esses 3? 5 não dá, né? 42 não é divisível por 5. Mas de repente 3. 15 é divisível por 3. 42 é divisível por 3. E 195 também é. Porque 1 mais 9 mais 5 é 15. E 15 é divisível por 3. Então, mais um número aqui. 15 por 3 dá 5. 42 por 3 dá 14. E 195 dividido por 3 dá 63. Certo? E daí aqui acabou. Porque o 5 só é divisível por 5. O 14 é divisível por 2 e por 7. E, portanto, o MDC entre 60, 168 e 780 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 4 vezes 3, 12. Certo? Vocês podem ver, 60 é divisível por 12, 168 é divisível por 12, 780 é divisível por 12. E não existe nenhum número maior do que 12 que vai ser divisor dos 3 ao mesmo tempo. Tranquilo? Professor, 195 dividido por 3 é 65. É 65, muito obrigado, é verdade. Fui fazer de cabeça e fiz errado. 65, isso aí. A conta ainda está certa, né? Porque 5 e o 14 já faz com que morra aqui. Mas é verdade, eu dividi errado antes. Muito obrigado por avisar. Então tá. O que a gente viu hoje, então? A gente viu o conceito de números primos. São esses números que são divisíveis só por 1 e por eles mesmos. Eles são importantes, porque qualquer número a gente pode escrever como a multiplicação de vários números primos. E essa ideia de decompor um número em uma multiplicação de números primos é útil para calcular tanto o MDC quanto o MMC. Para isso a gente faz um procedimento parecido. No MMC, vamos voltar ali. No MMC, o que a gente faz é, olha para o número mais da esquerda, acha um divisor, divide ele, e daí se o número da direita também for divisível, faz a divisão também. Se não for, só copia o mesmo número de antes, e vai indo até decompor todos eles. No final, então, a gente tem o menor múltiplo comum, o MMC. No caso do MDC, agora a gente quer calcular um cara que é um divisor dos 2 ou dos 3 números, enfim, ao mesmo tempo. Logo, a gente está interessado em ver números primos aqui que dividem todos os números que a gente tem interesse. Então não basta olhar só para o primeiro, tem que olhar para todos ao mesmo tempo. E a gente repete isso até que não exista mais um número primo que seja divisor de todos. Da mesma maneira, quando acabar esse processo, o nosso resultado, aqui o nosso MDC, vai ser dado pela multiplicação de todos esses caras que a gente escreveu à direita da barrinha. Feito? Então, eu separei 2 exercícios aqui
que eu já imaginava que não ia dar tempo de fazer na aula, e que, portanto, vão estar na lista de exercício de vocês, mas que são probleminhas um pouquinho mais complicados do que a gente fez em aula agora, para tentar ver se vocês conseguem enxergar esse conceito de NMC e MDC num problema que não está fraseado tipo calcule NMC, certo? Que tem uma historinha e tem que fazer essa conta. Então tem essa questãozinha aqui da FUVEST e tem essa questãozinha aqui do Enem, certo? Vai estar na lista de exercício de vocês e qualquer dúvida vocês podem vir me perguntar. Feito? Então antes de me despedir de vocês, deixa eu perguntar, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou muito claro, querem que eu explique de novo? Ou alguma coisa que mandaram no chat que eu nem vi? Fiquem à vontade aí agora. Consegui entender bem, senhor. Eu nunca tinha visto na escola essa coisa de MDC, nunca mesmo. Então foi uma coisa bem nova para mim e eu consegui pegar. Ficou claro então? Que bom. O que eu posso dizer assim? Vocês vão usar provavelmente com mais frequência o MMC do que o MDC, porque quando a gente faz conta com fração, vocês vão ver daqui a pouco, que a gente usa muito o MMC. MDC é mais... Digamos, também é um conceito importante, mas eu acho provável que vocês usem menos. Até talvez por isso, que, como se usa menos, a gente às vezes nem estuda direito. Mas é um conceito útil. Como vocês podem ver, por exemplo, já vou dar um mini spoiler, essa questão 2 aqui do Enem, embora em nenhum momento diga divisor, maior divisor comum, coisa assim, é um problema de MMC. Vou deixar para vocês pensarem. Feito? Então, mais alguma dúvida? Não? Bom, então, gente, foi um prazer rever ou ver vocês pela primeira vez. Ainda nos encontraremos várias vezes ao longo do ano. Espero que, com isso, vocês vão entendendo bem matemática. A gente tem muito conteúdo para ver, mas a gente vai conseguir ver tudo e essas coisas vão fazendo sentido uma depois das outras. Então, já tenho um conselho muito importante para dar para vocês, para estudar matemática, para o Enem, para qualquer vestibular, para a vida, façam um exercício. Tá? Vocês podem ter a aula mais clara do mundo, vocês saem achando que entenderam tudo. Às vezes a gente senta para fazer exercício e a gente percebe que não entendeu tão bem, ou alguma coisa a gente não lembra. Isso acontece com todo mundo, da matemática mais fácil à mais difícil. Então, façam os exercícios que a gente mandar, treinem com provas antigas do Enem ou dos vestibulares que vocês querem fazer, e independente se for um assunto que a gente está tratando agora ou depois, vão tirando dúvidas que forem surgindo, certo? A gente está completamente à disposição de vocês. Certo? Então, respondendo a Paula agora, sim. Eu tenho uma listinha que eu acho que já está pronta, inclusive, que eu vou compartilhar no Drive e informo vocês. Vou botar esse material que eu fiz já escrito na aula também lá e o vídeo vai ficar disponível. Feito? Então, foi um prazer imenso. Nos veremos em breve e bem-vindos mesmo. Até mais, então. Grande abraço. Tchau, tchau.